pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Vamos começar mais um vlog de leitura daquele jeito que a gente gosta de começar os vlogs, né? Fazendo unboxing, tá? Então, se você quer ver o que tem nessa caixinha, continua nesse vídeo e deixa o like, ativa notificações, usa meu link da Amazon e me segue no Instagram também, tá? Vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Vou começar com a caixinha da Arqueiro. Eu acho que sei que livro é, mas nunca se sabe, né? Então, vamos abrir e descobrir juntos, tá? Eu deixo o endereço, quando é na caixa postal, não tem problema nenhum vocês verem, porque a minha caixa postal está aqui embaixo, né, na descrição. Então, caso vocês queiram me mandar alguma coisa também, uma cartinha, enfim, é só mandar pra caixa postal, tá? Então, não tem problema. Ah, tá, é um outro livro que eu imaginava também que poderia receber, tá? Ó, Uma Questão de Química. É um livro que vai ser leitura coletiva da Arqueiro, vai ser a segunda leitura coletiva do Clube da Arqueiro, né? A primeira foi Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Depois a gente discutiu o livro em live. Em live não, foi no Zoom, na verdade. E depois, a primeira hora, a gente conversou entre a gente, ali, todo mundo que participou, né? Com o dono da Arqueiro, com todo mundo ali do marketing e tal, a Frine, todo mundo que cuida ali. E aí, depois, na última hora, foram mais de 2 horas de conversa. Na última hora entrou a Christine Hanna pra gente conversar. E agora esse vai ser o segundo livro, vai ser lá pelo dia 15 de junho. E então, vou ter que dar prioridade pra esse livro pra ler. E a autora também vai estar, né, provavelmente. Então, Uma Questão de Química. O que eu sei deste livro é que é uma professora, ou acho que é uma professora de química, alguma coisa, e ela acaba participando de um programa de televisão. Não sei, gente, muito. Amei tanto que fiquei desolada quando acabou. Um romance que espalha alegria a cada página. Traduzido para mais de 35 idiomas, Uma Questão de Química conta a história de uma brilhante cientista, que vê sua vida mudar quando se torna estrela de um programa de culinária na televisão. Que engraçado e inusitado, né? Vou ler para vocês um pouquinho da sinopse. Elizabeth Zott é uma talentosa química que só quer realizar sua pesquisa em paz, então ela nem era professora. Infelizmente, no início dos anos 60, a comunidade científica não tem uma visão muito igualitária dos gêneros. Então, se passa em outra década. No instituto em que ela trabalha, os homens a silenciam e sabotam diariamente. Parecem todos determinados a ir às últimas consequências para atrapalhar sua carreira. Todos menos um. Calvin Evans, o introvertido e brilhante pesquisador idolatrado no instituto, é o único que vê Elizabeth além das aparências e a trata como igual. Contrariando todas as expectativas, ele se apaixona pela inteligência dela e a química que surge entre eles é avassaladora. Mas a vida é imprevisível como a ciência, por isso, alguns anos depois, Elizabeth se vê criando a filha pequena com a ajuda apenas de seu cachorro e de uma vizinha. E por um capricho do destino, se torna a maior estrela do programa de televisão mais visto e adorado dos Estados Unidos, Hora do Jantar. Sua abordagem comum da culinária se mostra revolucionária e ela acaba virando o grande fenômeno da nação. Porém, nem todos estão felizes com seu sucesso, porque no fundo, Elizabeth não está apenas ensinando a cozinhar, mas desafiando as mulheres a pensar e a transformar seu papel no mundo. Gostei dessa premissa, hein? O que vocês acharam? Achei muito interessante e promete ser uma leitura muito legal. Vamos abrir o da Record agora. Da Record, creio que deve ter uns 2, 3 livros aqui pelo tamanho do pacote. Tudo indica, né? Vamos lá. Tem 3 livros mesmo. O primeiro é da Brittany Cherry, Tempestades do Sul. É o primeiro livro da nova série dela, da série Bússola. Então vai ter, ó, Luzes do Leste, Ondas do Oeste e Estrelas do Norte. Espero que seja no estilo de livros do Vergonha e não tanto dos livros da... como que chama? Série Elementos, que eu não curti tanto, tá? Esse eu não vou ler a sinopse, porque, assim, autores que eu gosto muito, eu prefiro não ler a sinopse, tá? Agora, quem eu não conheço, daí eu leio. Vamos ver. Blogueiros e leitoras. Olá, aqui é a Brittany, queria lhe escrever para expressar o quanto estou empolgada com o lançamento da série Bússola no Brasil. Mal posso esperar para vocês conhecerem esses personagens que significam muito para mim. A série é uma coleção de histórias sobre amor, mágoa e cura. Já gostei. Estou animada para que embarque nessa jornada comigo, começando com Jax
e Kennedy em Tempestade do Sul. Ao contrário dos meus outros livros, os livros da série estão todos interconectados de uma maneira ou outra. E é super divertido conhecer um pouco mais de alguns personagens em cada romance. Os crossovers foram muito legais de criar, porque era como se eu estivesse revisitando amores passados. Estou tão animada para vocês mergulharem nesses mundos que eu criei. Cada livro se passa em uma direção da Rosa dos Ventos dos Estados Unidos. Muito obrigada pelo seu apoio contínuo. Estou impressionada com o amor que todos vocês me mostraram ao longo dos anos. Espero que gostem da série Bússola tanto quanto gostei de criar essas histórias, enviando a vocês todo amor e luz. Então, temos um recadinho da própria autora, né? Então, esse aqui vou ler muito em breve também, com toda certeza eu vou ler, espero gostar e não me irritar com os personagens. E aí, vai cair tudo aqui, meu Deus do céu. Aí também temos Vampiros Nunca Envelhecem, os contos, que tem um dos contos tem a série na Netflix, que é o Primeira Morte, tá dando o que falar. É um conto sáfico, né? Tem um romance entre duas mulheres. Tem Zoraida Córdova, que é a autora de A Herança de Orquídea Divina, que tá lançando também. Nathalie, não conheço, mas tem Vitória Schwab, a gente conhece, né? Heidi Heilig eu conheço, mas não lembro da onde. E as outras eu não conheço. Samira, Tessa, não sei, mas vamos ler. E vamos ver o que vamos achar, né? Veio aqui um papelzinho. Então, eu achava que era capa dura, e era maior, mas tudo bem. É pequenininho. E aí, o último livro que veio é No Coração da Selva. Esse foi um livro que veio no Turista Literário também. E eu tô com um pouco de medo que seja muito infantil, muito infanto-juvenil. Tenho pego alguns livros infanto-juvenil que não tô gostando, então tô com medo. O destino une dois adolescentes enquanto eles desbravam uma selva mágica e aterrorizante para rastrear um monstro impiedoso. Quem é a caça e quem é o caçador? Ó, vamos ver. Volume Trilogia Feras. Veio um marcador. Talvez haja beleza nas cicatrizes, porque elas são um lembrete do que foi enfrentado e ao que sobreviveu. Será que eu leio a sinopse? Vou ler o comecinho, pelo menos, vamos ver. Coffee não escolheu ser uma guardiã de feras. Seu destino foi traçado pelo pai, que ao morrer deixou de herança apenas dívidas que ela e a mãe irão pagar, cuidando das temíveis criaturas do zoológico noturno. Tudo que Coffee almeja é a liberdade e ela está prestes a consegui-la. Quando, por sua culpa, um simples acidente se transforma em uma grande catástrofe graças a um poder que ela nunca nem pensou existir. Ah, os personagens nunca sabem que são poderosos, né? Eccon sabia exatamente qual era o seu destino, seguir os passos do pai e do irmão, se tornando um filho dos seis. Grupo de guerreiros responsável por manter a ordem e a paz em Lecossa. Porém, um acidente interrompe o rito de passagem final e ele é convocado a ajudar. Mas, em vez disso, acaba deixando escapar uma fugitiva. Não importa que eles tenham se deparado com o Chetani, o monstro cruel que atormenta a cidade por quase um século e que a garota pareça ter o poder de repelir a fera. Eccon escolheu deixá-la partir e isso condena suas chances de se tornar um guerreiro. Agora, Eccon precisa reconquistar o próprio destino e Coffee tem que mudar o seu. A única chance para os dois é encontrar o Chetani, e uma aliança provisória os leva à Selva Maior, um lugar repleto de magia selvagem e perigos incalculáveis. Tem um mapa. Vamos ver, vou ler também e depois eu vou contar pra vocês o que eu achei, tá? Então, por enquanto é isso. Em breve eu volto com leituras. Oi, gente! Tô lendo aqui meu livrinho. Uma vontade de comer coisa boa. Nossa, tá frio, tá chovendo. Não para mais de chover nessa cidade. Não para. Eu não consigo lavar roupa. A casa está mofando. O outro jogando videogame. Olha, eu não vim reclamar do tempo, mas olha, tá complicado esse tempo. Meu Deus do céu. E sabe qual é a previsão para o final de semana? Neve! Tudo bom? -1 grau, por aí. Da outra vez que teve previsão, nevou em algumas cidades perto, mas aqui não nevou. Mas dessa vez eu não sei se vai nevar ou não. Enfim.
Então, eu, pelo menos, sempre tenho vontade de comer coisa, né? Mas, assim, no inverno, nos dias frios, eu tenho mais vontade ainda. Então, eu tô desejando uma coisa salgada, mas tem que ter uma coisa doce junto, porque eu sou aquelas também que, assim, ó, come um doce, daí come um salgado, daí come um doce depois do salgado pra tirar o salgado, sabe? Aquele ciclo vicioso. Pois é. Ontem eu tava com muita vontade de comer uma coisa boa. Aí o Gui falou, faz um Toddy quente pra gente, né? E eu disse, não, mas só esquentar não tem graça, né? Aí peguei e fui pra internet procurar, né, uma receita de chocolate quente. Daí achei uma. E aí eu fiz, eu não mostrei pra vocês porque já era noite, tava muito escuro, não ia nem ficar bom o vídeo e também eu nunca tinha feito, não sabia se ia dar certo. Quando eu fizer de novo, vou tentar gravar pra vocês, tá? É relativamente simples, mas vai leite condensado, creme de leite, maisena, leite e achocolatado. Eu não fiz com chocolate em pó, não tem, é muito caro aquele do Padre pra ficar comprando. Nunca comprei, na verdade. Mas deu super certo, tá? Deu duas canecas. Queria ter um copo bonito pra colocar também, chantilly, mas não tinha nada disso, tá? Mas o importante é que ficou bem gostoso. Nossa, ficou uma delícia e eu tô desejando fazer de novo. Então, em breve vou mostrar pra vocês, tá? Daí não tinha um salgado pra comer junto, mas tudo bem. Hoje tô com vontade de fazer pastel, porque sobrou paçoca de pinhão. Então, vou fazer pastel de paçoca, tá? Mas é isso, não sei porque eu tô falando aqui de comida, né? Só pra dar um oi mesmo, atualizar vocês, conversar um pouco. Porque às vezes eu fico aqui lendo direto. Ai, me cansa, às vezes tem que levantar um pouco, né? Ir no banheiro e tal, comer alguma coisa. Daí eu vou pros stories, vou fazer umas coisas assim e conversar com vocês. Tô na página 322, tá? Do Água Fresca para as Flores. Eu não sei exatamente o que pensar sobre esse livro. Ao mesmo tempo que eu penso que não sei porque as pessoas amam tanto, eu sei. É complicado, né? Tem algumas partes, como eu tinha falado pra vocês no outro vlog, eu acho que é um pouco cansativo, um pouco chato, mas não são muitas. A essência da história é muito interessante. Pra ler num dia como tá hoje, tá perfeito, porque o livro tem essa vibe melancólica. Eu tava pensando em livros que tiveram essa vibe, e um outro que veio no Intrínsecos também, um lugar bem longe daqui, também tem essa vibe de abandono, de se virar sozinha, de traumas. Então, eu acho que ele tem uma vibe parecida. Tem uma vibe parecida também com A Grande Solidão, da Christine Hanna. Também tem essa vibe. Então, se você gosta desses livros, sabe? Ele é drama, então se você gosta de drama, você vai gostar desse livro. Eu ainda não terminei, então não tem como dizer a nota, mas eu tô a todo momento pensando. Acho que eu penso, né? Com os meus botões. Acho que não vai ser um livro 5 estrelas favorito. Aí eu leio mais um pouco, paro e penso. Mas eu vou ficar pensando e lembrando dessa história com toda certeza depois. Então talvez ele mereça, porque lendo tantos livros que passam batido que eu acabo esquecendo da história, talvez esse se destaque. Aí eu não sei. Quando eu terminar de ler, eu vou parar pra refletir. Agora, nessa parte que eu cheguei, eu tô com um pouquinho de esperança que ela consiga ser feliz, sabe? Porque já sofreu tanto essa mulher e ela não consegue se abrir para as pessoas. E eu quero muito que ela seja feliz. E ainda a gente continua voltando no passado, tá mostrando como que ela conheceu o antigo zelador desse cemitério, né? Como que ela foi parar nesse cemitério, né? Então, como ele foi pra ela, tudo que ele ensinou pra ela, como ele resgatou ela de um momento terrível que ela tava passando. Então, muito legal essa parte também. Ensinou ela a plantar, mexer na horta e tal. Então, eu tô com esperança que tenha um final feliz. Eu acho que pode ter, não sei. Talvez termine hoje esse livro, se ficar lendo só ele, eu acho que é bem possível. Mas também quero começar um outro à noite, porque eu tô gostando de ler, assim, vários livros ao mesmo tempo, tá? Eu sou de fases, às vezes eu quero pegar um livro e ler até o fim, só antes de começar outro. Às vezes eu gosto de intercalar, eu não sei vocês. Mas eu acho muito bom intercalar livros também, porque eu me sinto mais produtiva, mas pode ser um gatilho pra você também. De repente, se você não lê muito ou tá lendo pouco, você começar várias leituras e não terminar nenhuma pode te dar um certo gatilho, né? Porque quando você termina um livro, você
se sente produtiva, você imagina que você tá lendo muito, já acabou um livro, né? E se você ficar lendo vários, isso não vai acontecer. Pra mim não tem problema, porque eu leio muito, então eu termino rápido as leituras. Mas de repente, pra quem lê pouco e quer ser mais produtivo, a dica é leia HQs, leia livros finos, que aí rende mais e você se empolga. Mas se você gostaria de testar, ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu super recomendo também, tá? Faça esse teste. Porque assim, você não enjoa das histórias, tá? Você tá lendo um e às vezes você fica com vontade de ler o outro. Você pode brincar com as metas com você mesmo. Ah, vou ler 100 páginas desse, depois que eu ler 100 desse eu passo pro outro. Ou vou ler 50, ou de manhã eu leio um trecho desse, e aí depois, de tarde ou de meio-dia, de repente, não sei como é a sua rotina, né, onde você trabalha, e à noite eu leio outro. Então é legal, sabe, você se desafiar, às vezes tá muito parado, é legal fazer um negocinho assim. A minha dica é que você tente não misturar os gêneros, tá? Eu já misturei, já li mais de um livro do mesmo gênero, às vezes você pode confundir. Pode acontecer. Nunca aconteceu comigo, mas às vezes eu paro pra pensar de que livro é que eu tô remoendo aqui na minha cabeça, tá? Então pode acontecer. Então leia um romance, leia uma fantasia, leia um thriller, tente ler livros diferentes, tá? Ou se for fantasia, umas que sejam diferentes uma da outra. Isso funciona. Eu gosto bastante de fazer isso e intercalar entre os gêneros também, porque aí eu leio... Eu não enjoo, eu leio mais de uma coisa diferente. Enfim, mas, né, não é sempre que a gente consegue fazer isso. Às vezes a gente quer dar uma apurada numa leitura que precisa terminar, então é isso. Mas vou continuar lendo aqui, então. Já marquei várias coisas. Um trecho aqui, deixa eu falar pra vocês. Um deles eu não posso falar porque é um certo spoiler, né? Mas tem... Cada comecinho de capítulo tem uma frasezinha, né? Acredito que são frases... reflexivas de vários autores, não falou autor. Talvez seja anônimos ou frases que deixam em lápides, talvez. Não sei. Pode ser. Tem uma aqui que mexe muito comigo, que é... Deixa eu ver se eu acho. A morte de uma mãe é a primeira tristeza que choramos sem ela. E assim, gente, eu tenho muito medo de quando isso acontecer, quando eu perder a minha mãe. Porque ela é pra mim, assim, meu porto seguro, né? Sempre que tem problemas, você conta pra mãe, parece que o problema diminui de tamanho, de proporção, por mais que ela não possa ajudar, né? Parece que você tem alguém pra contar se alguma coisa der errado, você tem uma pessoa pra contar, né? Então, eu tenho muito medo. A gente sabe, né, quem tem um relacionamento sério e tal, eu tenho um filho, sou casada... Mas a gente sabe que isso não é garantia, né? Não é pra sempre, as pessoas se separam, né? Então, eu fico pensando assim, nossa... Eu tenho muito medo da solidão, muito medo, assim, de não ter com quem contar, sabe? De estar, tipo, perdida no mundo e ser eu por eu mesma. Porque eu não sou uma pessoa muito independente. Eu não sou aquela que vai e faz e, sabe? Não. Não que eu seja dependente das pessoas, mas... Sei lá, não sei explicar. Então, é uma coisa que eu tenho muito medo. Muito, muito, muito medo mesmo. E eu sei que um dia vai acontecer, né? Mas não aceito ainda isso, sabe? Isso, assim, tem gente que trabalha bem essa questão da morte e tal. Já lê livros assim e entende, né, que um dia vai acontecer e tal, mas eu sou uma pessoa que não sou bem resolvida quanto a esse assunto, tá? Então é complicado pra mim. Enfim, é isso. Ai, gente, vamos lá, vamos ler. Oi, vlog, voltei para passar a vergonha de novo escovando os meus cabelos, tá? Assim eu otimizo o tempo. Terminei de ler Água Fresca para as Flores, né? Que eu estava lendo ontem. Nos últimos momentos da leitura, eu até ia gravar, mas daí tava muita conversa aqui em casa, e Enzo jantando, e videogame, então achei que não ia ficar legal. Mas eu tava assim, ó, com uma revelação no final. Esse livro tem um mistério que envolve o livro, uma determinada parte, só que eu não vou falar pra vocês do que, porque senão é um spoiler, tá? Então, saibam que tem um mistério no livro também, que é revelado bem no final. E aí eu fiquei um pouco abalada com esse final. E eu dei a nota 4,5 e favorito. Por que que eu não dei 5 estrelas?
Porque vocês lembram que eu falei que no começo ele não tava tão legal, tava um pouco chato, um pouco devagar? Então, foi por isso. Porque tem muitas partes onde eles estão enterrando alguém, que aí fala o nome da pessoa, fala algumas coisas dos parentes, fala o discurso de algum parente. Então, essas partes eu achei um pouquinho cansativa, tá? Mas faz parte, né, da ambientação da história, né? Já que é num cemitério que se passa a história, quase toda. E o livro foi crescendo de uma maneira muito gigantesca pra mim, assim. Eu comecei não dando muito pro livro, eu tinha muita expectativa aí, baixei a expectativa aí, depois fiquei animada de novo e acabei gostando bastante. É um livro de drama, um livro de romance, um livro de mistério, ele tem várias coisas, sabe? E trabalha vários assuntos, luto, morte, vida, família... mas não de uma forma tradicional, sabe? Não de uma forma gentil, digamos assim. Porque a família que tem ali, né? É uma família bem conturbada. É um negócio, assim, muito complicado esse casal, né? Principalmente ele, né? Ela é órfã e tudo. Então, ela não tem muita base pra nada. Mas mesmo assim, ela era uma pessoa muito, muito boa. Ele sempre foi um caco. Porém... não é pra justificar as atitudes dele, mas talvez compreender, sabe? Que a gente tem algumas visões do passado dele e do que acontecia enquanto ele estava desaparecido também, porque tem um certo momento do livro ele desaparece, tá? Mas não é esse o mistério. Então a gente consegue perceber, assim, os dois lados, sabe? Porque num relacionamento sempre tem os dois lados, né? Por mais que não seja um lado muito bom, que é o do protagonista, o Philip. Protagonista não, né? Ela é a protagonista, mas o marido dela. Mesmo assim é um lado, né? E por que ele era do jeito que era? A gente consegue distinguir da onde veio, né? As atitudes dele, as motivações dele. Enfim, é um livro muito legal, um livro complexo, não de entender, mas cheio de camadas, sabe? É muito cheio de camadas esse livro aqui. Os personagens são muito cheios de camadas. E tem aquela vibe melancólica e triste, como falei pra vocês, mas também tem um pouco de esperança, tem as flores, a horta, então é um livro muito interessante. Agora eu entendo a hype, o porquê que ele ganhou tantos elogios, ele realmente merece, assim, todos os elogios que ganhou, sabe? Então eu super, super recomendo pra vocês. É um livro adulto, tá? Não é um livro pra jovens lerem, então... não é uma opção de presente, assim, para adolescentes, mas é mais para adultos mesmo. Eu acabei gostando bastante dessa leitura, fiquei bem satisfeita. E o que eu ia falar para vocês? Eu separei 2 aqui para ler hoje. Claro que não os 2 inteiros, né? Porque tudo bem que eu leio muito, mas também não sou uma máquina de leitura, né? Então eu separei aqui, deixa eu já mostrar para vocês o que eu estou pensando em ler hoje. Eu separei uma questão de química. Gente, esse meu livro, olha aqui. Vocês estão vendo? Parece que ele foi molhado. Ele tava aqui em cima da mesinha. Uma vez chovia na minha janela, uma vez molhou alguns livros, até mostrei lá nos stories. Teve um livro que eu tive que jogar fora, molhou uma edição minha da Cassandra Clare, holográfico, sabe? Capa dura. Daí eu deixei secar. Tá ali guardada, mas assim, molhou. Mas hoje em dia não chove mais aqui, a gente já consertou o problema. Mas esse livro, quando eu peguei, ele tava assim. E não era pra estar, né? Então eu acho que tá muito úmido, né, o tempo. Porque aqui na minha cidade, né, aqui em Lages, tá chovendo há vários dias já. Hoje o sol tá aqui, ó, abri a janela de toda a casa. O sol tá bem escondidinho, assim, dando ar da graça levemente, digamos assim. Mas tem chovido muito. E o que tá acontecendo? As paredes estão mofadas, o chão tá assim que não dá nem de limpar. Hoje, principalmente, o chão tá úmido, úmido, úmido. Fica as marcas em todo lugar. Então, os livros também estão úmidos, sabe? Os meus papéis de trabalhar ali, que eu fui folhear pra lançar as coisas, estavam úmidos também. Então, acho que o ambiente todo tá úmido. Inclusive, a minha planta, gente, eu acho que eu estou matando ela, tá? Não quero dizer nada. Pelo que eu pesquisei, ou eu molhei demais, o que pode ter acontecido, ou está com falta de sol. A minha planta linda, eu até trouxe ela pra janela agora. Porque, ó, ela ficava ali, ó.
Então, eu trouxe ela pra cá pra ver se ela dá uma renovada. Vou mostrar pra vocês. Olha. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Olha isso aqui, tá murcha. Aqui tá murcha, aguada, parece, sabe? Ó. Aqui tá meio cozinhada as folhas, ó. Tem várias assim, ó. Tem várias e várias que estão bem feias, assim. Então, eu tô... Ó. Eu tô pensando o que pode ter acontecido. E talvez eu tenha molhado demais, realmente. Pode ser. Eu não sei, eu, assim, geralmente molho demais mesmo, eu acho, sabe? Porque eu quero tanto que a planta não morra e não fique seca, que eu acabo molhando muito. Então, eu não sei se foi isso. Ou não, se você é um entendedor de plantas, me conte o que você acha que é. Porque, olha, não tá fácil, olha ali, ó. Estão vendo? Então, tá feinha assim, né? Mas tudo bem. Eu acho que ela vai se recuperar. Tô pensando em pôr mais um pouco de terra nela, mas eu vou deixar ela aqui, ver se... Amanhã a previsão é sol, então vamos ver se ela pega um solzinho e melhora. De vez em quando eu coloco elas lá fora no sol. Mas não sei o que rolou, tá? Tava linda, linda e agora tá assim. Enfim, tava demorando, né? Tava demorando. Mas a minha suculenta permanece ali. Cactos não dá certo. Cactos sempre morrem, mas a suculenta tá permanecendo. Então, tá, gente. Então, assim que eu ler um pouco, né? Ah, não, tá. Daí eu mostrei isso aqui, nem falei, né? Tá. Vou começar a ler ele, vou ler um pouco, não sei até quanto. Separei essas coisas bem coloridas, já que a capa é bem colorida, né? E aí, eu também quero ler pelo menos um conto desse livro aqui, dos Vampiros Nunca Envelhecem. Eu quero ler o conto, que vai ser a série da Netflix, tá? Que é o Primeira Morte, que é o conto da Victoria Schwab. Então, eu quero ver se eu leio pelo menos esse. E aí, dou uma intercalada, vamos ver. Amanhã eu volto com A Bruxa no Tempo, mas hoje vou ler esses aqui mesmo, tá? E assim que daí eu tiver alguma coisa pra falar, e eu volto aqui. E, gente, eu só tenho uma coisa na minha cabeça também. Chocolate quente. Depois que eu fiz aquele que eu contei pra vocês, eu só penso no chocolate quente. Eu quero fazer de novo hoje. Calórico, super, mas eu não dou mais bola pra calorias, vocês sabem. Não é à toa que eu tô gordinha do tamanho que eu tô, né? E, na verdade, eu sou, né? Eu tenho que pôr na minha cabeça que eu sou, não que eu tô. Porque, assim, se eu quiser emagrecer, eu emagreço. Só que, assim, pra me emagrecer, eu tenho que mudar toda a minha alimentação. E eu não quero. Eu tenho que fazer exercícios e eu não tenho tempo pra sair de casa e fazer exercício. Então, enfim, é isso. Então, eu tô desejando esse chocolate quente. Gente, vocês vão brigar comigo de eu ficar fazendo vontade em vocês também, né? Mas, se der, eu coloco aí a receita pra vocês quando der. Ai, tô me aguando aqui. Já são 5 horas da tarde e não li muito, não consegui ler muito, porque dei uma enrolada olhando o Instagram, né, e tal, então... Não rendeu tanto assim, mas enfim, consegui ler o conto que eu queria, do Vampiros Nunca Envelhecem, que é o conto do Primeira Morte, né? Já tinha falado pra vocês, é o último conto desse livro, e tem vários autores, alguns eu conheço, outros não. E depois, conforme eu for lendo os contos, eu vou contando pra vocês quem é o autor, deixa eu ajeitar aqui, quem é o autor e que livros escreveu, tá? Pra ver se vocês conseguem identificar aí também quem é. É um conto de 20 e poucas páginas, curtinho. Eu não sei como eles vão adaptar, com certeza eles vão colocar coisas que não estão aqui, porque é realmente super rápido e parece que vai ter continuação, mas não tem, né? Fica só na nossa imaginação, ou quem sabe na série eles façam uma continuação. Aqui a gente tem 2 garotas que estudam juntas, as duas são atraídas uma pela outra, só que uma é uma vampira e a outra é uma caçadora. E aí elas acabam brincando de, tipo, verdade e consequência, esse negócio assim, numa festa. E elas precisam ficar 1 minuto juntas num armário. E aí no armário coisas acontecem. Só vou falar isso, porque assim, não tem como falar muito sobre um negócio de 27 acho, páginas, sabe? Então vai entregar demais. Depois que eu assistir a série estreia no dia 10. Eu vou analisar e ver se consigo comparar, falar pra vocês a comparação entre o livro e a série, né? Entre o conto, né? E no final de cada conto tem uma partezinha, né? Falando sobre
sobre o... Como que eu posso falar? O enredo, assim, do conto em si, né? Sobre a motivação do autor que fez, assim. E aí eu li também, ele é escrito pelas editoras do livro, não editora, né? Não Galera Record, nem nada, ninguém trabalha lá. Mas quem fez essa coletânea de contos, quem organizou, né? Que é a Zoraida Córdova e a Natalie Parker. Então, no final de cada um, elas meio que dão a opinião delas, assim, sobre, né, o que tá sendo tratado no conto, tá? Achei ok, assim, nada demais, né? Vampiros e Caçadores, uma coisa que eu gosto muito. Eu amo Supernatural, é uma das melhores séries, assim, amor da minha vida. Não terminei de assistir porque eu tô sem coragem, porque eu peguei um spoiler sobre o que acontece e, assim, eu tô sem coragem realmente de assistir, tá? Mas eu gosto muito, muito, sempre gostei desse negócio de vampiro, de coisa sobrenatural, só que tenho medo ao mesmo tempo, né? Mas gosto de lobisomem, adoro essas coisas, tá? Antigamente eu gostava mais, hoje em dia eu já não consumo tanto esse conteúdo, mas gosto muito. Então, foi ok, nada demais, até porque é adolescente, então, assim, né? Não curto tanto, mas ok, não é ruim. Aí eu comecei, mas li muito pouquinho, tá? Muito pouquinho. Nossa senhora, eu quero fazer pastel de paçoca de pinhão. Acho que eu tinha falado pra vocês que ia fazer, acho que não sei. Então, eu quero começar o pastel, por isso que eu parei de ler daí, né? Antes que eu o shake. E salsicha também. Porque tem que ter salsicha, porque ele só come a salsicha enroladinha, né? Na massa do pastel. Comecei, então, uma questão de química. Eu li só isso aqui, ó. Um capítulo. Começa em 1961. A nossa protagonista, ela é uma química e ela tem uma filha pequena. E ela arruma a lancheira da filha dela metodicamente, com vitaminas, minerais e tudo certinho. E ela percebeu que que a filha dela tava emagrecendo. E aí ela descobriu que a amiguinha da filha tá comendo almoço, porque é muito apetitoso o almoço dela, né? Ou o lanche, enfim, não sei se é almoço ou se é lanche. E aí ela descobriu quem eram os pais, que acho que é um produtor de televisão, não tenho certeza. E aí ela foi lá no negócio, né, na produtora, reclamar com ele, que a filha dele tava comendo a comida da outra. E essa filha dela, ela é bem à frente do tempo também, ela com 5 anos já sabia ler e tal, com 3 também. Então, ela meio que esconde a menina, assim, das outras, né? Porque diz uma parte aqui que eu achei interessante. Que... Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Deixa eu ver. É um pensamento da menina mesmo, esse, tá? Onde é que tá? Embora crianças prodígio com aptidão para a música sempre sejam festejadas, isso não acontece com as que aprendem a ler cedo, que foi o que aconteceu com ela. Porque as que aprendem a ler cedo são boas em uma coisa que, depois de um tempo, as outras crianças também vão dominar. Ou seja, nesse caso, ser a primeira não é especial, é irritante. Aí ela fala isso. E aí ela... vai lá, reclama com o cara, né? Eles são divorciados, né? Ele explica pra ela, né? E aí ela fala que eles deveriam ensinar, aprender a comer e fazer comidas que importam. E isso deu um estalo na mente dele. E aí ele convidou ela pra apresentar o programa Hora do Jantar. E aí ela prepara comidas, né? Um programa de culinária. E aí ela usa todo o charme, todo o conhecimento de química dela pra trabalhar nesse programa. Só que o que deu pra perceber aqui é que ela não tá muito contente com essa situação, porque ela tá sendo meio diminuída, sabe? Como se fosse uma cozinheira, só alguma coisa assim, sendo que ela é muito mais que, não é apenas isso, né, no caso. E aí ela vai contar como começou a história, e aí a gente parte lá para 1952, no Instituto de Pesquisa Hastings, há 10 anos atrás, como ela conheceu Calvin Evans, que faz parte da história dela, e ela é uma mãe solteira. Então, tá bem no comecinho, vocês puderam perceber, né, mas já deu pra ver que vai ser bom. Assim, interessante, não sei, vamos ver, né?
Fiquei interessada nesse livro, então vou continuar lendo ele depois que jantar e fazer todas essas coisas, né? E não sei se vou começar outro ou não ainda hoje, mas vamos ver, tá? Foi isso que eu li, então. Oi, vlog! Hoje é quarta-feira. Vou encher aqui o meu líquido precioso pra gente conversar. A verdade é que eu acho que eu já vou encerrar esse vlog, tá? Porque acho que já tem bastante minutos. Como que eu controlo os vlogs? Às vezes é por leituras. Tipo, li 2 livros, então já posso encerrar o vlog. Mas, como eu tenho lido vários livros ao mesmo tempo, ultimamente não tá funcionando isso, tá? Então, o que eu tenho feito por tempo mesmo? Quando fecha uns 30, 40 minutos, eu já encerro o vlog e começo outro. Porque, afinal, 2 vlogs por semana, a gente precisa de bastante conteúdo, né? Então, eu fico com medo de faltar conteúdo pra um ou pra outro, então acabo encerrando quando tá uns 30, 40... Um passarinho ali no muro passou e eu fui olhar. Mais ou menos isso, tá? Então, a gente não vai ter nenhuma... Na verdade, a gente vai ter... A única leitura concluída desse vlog vai ser Água Fresca para as Flores, né? Que eu concluí lá no começo. Aí, eu ainda estou lendo No Coração da Bruxa. Vou pegar daqui a pouco. Estou lendo uma questão de química ainda. Mas eu vou falar melhor nos outros vlogs. No próximo, eu acho, né? Eu já consigo terminar, creio eu. Então, do desenvolvimento, né? Porque o comecinho eu já contei pra vocês, o comecinho de todos, né? E aí eu peguei pra ler também mais um conto do Vampiros Nunca Envelhecem. Eu tinha lido o último, né? Primeira Morte, que eu falei pra vocês, que é o da série, né? Quero ver se eu assisto a série dia 10, é sexta, né? E aí agora eu voltei para o começo e li o primeiro. O primeiro conto é da Tessa Gratton, que é a mesma autora de O Pacto de Três Grace, entre outros livros, porém o único que eu conheço, o mais conhecido, eu acho, né? E o único que eu li foi O Pacto mesmo, e eu gostei bastante daquele livro. Na época eu não favoritei, não dei 5 estrelas nem nada, mas eu sinto que é um livro bem diferenciado e que vale a pena a leitura, tá? Se você não conhece, não leu, dê uma chance. Tem um romance bem diferente, pode incomodar algumas pessoas. Tem uma mitologia bem diferente também, uma maldição, um negócio, um esquema lá, bem diferente. E esse aqui, o conto é uma menina... Só que assim, ó, percebi que é um livro de contos adolescentes, tá? Porque já é o segundo que eu tô lendo e é meninas de 17 anos. Tanto é que saiu pela Galera, né? Galera Record é um selo mais jovem da galera, né? Quando é uma coisa mais pesada, mais pesada, mais adulta, eles publicam pelo grupo editorial Record, né? Ou o Verus, ou o Bertrand, depende do caso, né? Do gênero do livro, tá? Então, é um livro mais adolescente. Eu prefiro livros mais adultos, mas tudo bem. Em se tratando de fantasia, eu não me importo tanto, tá? E aqui a gente tem uma menina que é uma artista, né? A arte dela é muito bonita e tal, e um dono de uma galeria ficou interessado nela. Porém, esse dono da galeria, ele é um vampiro. E ele convida ela para se tornar uma vampira. E aí ela tem 7 dias para decidir. É um ritual, né? Então, cada dia ele dá um pouco de sangue e tal. E ela vai pensando, analisando as possibilidades dela, né? Em ser ou não imortal, né? Vai analisando. É basicamente isso, tá? No final ela meio que decide ali e tal. O interessante desse conto diferencial é que a protagonista pode escolher, né? A pessoa pode escolher se ela quer ou não. E aí, se ela não quiser, ele some da vida dela. Se ela quiser, ele transforma ela. Então, ela tem a opção de escolher. Isso é muito legal, né? Você ter a opção de escolher o que você quer, né? Porque em muitas histórias, os vampiros simplesmente mordem as pessoas e elas se tornam vampiros, né? Inclusive, na minha série favorita de vampiro, e acho que talvez a segunda favorita da vida, The Vampire Diaries, muitas pessoas não têm a chance de escolher, quase todos, na verdade, daquele núcleo não têm a chance de escolher, e eles vão virando vampiros. Gente, uma loucura. Ai, que vontade de reassistir. Gente, vou contar pra vocês que o meu crush da vida, de tudo que eu já assisti, é Damon Salvatore, tá? Ele é o meu crush, assim, disparado. Eu gosto do estilo dele, bad boy e tal. Depois, como ele muda um pouco,
a beleza dele. Ai, eu não sei, ele tem uma coisa, sabe, assim, ai, Damon, tudo pra mim, tá? Então, vou encerrar esse vlog. Neste vlog, a gente não teve o chocolate quente, tá? Mas, quem sabe no próximo? Quem sabe? Estou pensando em fazer hoje. Então, quem sabe no próximo, vocês vão ter que assistir pra ver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais um vlog. Deixe o seu curtir aí, compre com o meu link, por favor. Você pode adicionar na aba de favoritos do seu computador. Acho que celular não tem como, né, gente? Mas computador acho que dá. Clica no link, adiciona favoritos. E quando você for comprar alguma coisa, você entra direto no link, tá? Só não pode abrir outras abas, que aí não dá certo. E assim, você me ajuda com um pouquinho, não custa nada mais pra você. Não precisa ser exatamente livros, pode ser Alexa também, pode ser qualquer coisa que eles estejam vendendo na Amazon, tá? Isso me dá uma pequena ajudinha, tá? Também ative notificações, porque se você não ativar, você não é notificado quando tem vídeo novo, né? Nem sempre eu publico no mesmo horário, no mesmo dia. Eu tenho tentado fazer isso, mas nem sempre você vai lembrar de ir lá procurar também, né? O vídeo, enfim. Então, me sigam nas outras redes sociais que vão estar aqui embaixo, tá bom? Um grande beijo e até mais!